Bom, o emblema Animal Sente foi cunhado assim que eu comecei o santuário, que começou com uma história muito, muito simples. Eu nasci com a predisposição para amar os animais muito, muito, muito mais do que querer qualquer coisa deles. E mesmo num cenário de vida que era bastante precário, muito pobre financeiramente, e em todos os outros sentidos, pais muito simples, sem instrução, que nem sequer tinha condição de compreender o que era vegetarianismo, porque veganismo na época não se falava. Eu sou de 1971, e nesse cenário assim tão árido, eu era uma criança que ainda não sabia, mas era autista, com superdotação, e aquilo, o mundo para mim, ele tinha uma outra, eu percebia o mundo de uma outra forma, uma sensibilidade profunda e uma ligação com os animais e com a natureza, que era de verdade a forma mais possível de existir. Eles me ajudavam a existir, porque a minha conexão com os humanos era muito difícil. Então, os animais faziam parte do meu fôlego, da minha respiração. Só que eu caminhei durante muitos anos da minha vida, mais precisamente até o advento das redes sociais, para descobrir que existia algo que apoiasse os animais e tinha nome, que era o veganismo, porque até então eu era chamada de louca, eu era chamada de estranha por amar os animais de uma maneira tamanha que eu me recusava a comê-los e me recusava a utilizar qualquer forma de exploração, mesmo sendo tão criança e não sabendo explicar o porquê. E, para mim, o sentimento que eu tinha era a única coisa que explicava por que eu não queria fazer parte daquela coisa horrível que era comer, matar ou explorar. Eu sentia o amor por eles e sentia que eles também sentiam, que eles sentiam as mesmas coisas que eu sentia. Eu era uma criança de pouco mais de 5 anos e eu sentia tudo que eles percebiam. Eles sentiam frio, eles sentiam medo, eles sentiam fome e eles sentiam também vontade de viver. Cuidavam dos filhinhos, né? Cuidavam uns dos outros. Daí, quando eu descobri o veganismo através de um episódio que eu tive, que eu salvei uma coelhinha, e essa coelhinha, eu levei ela pro meu apartamento e cuidei dela, e aí eu ia caminhar no sol com ela no prédio, na área comum, no jardim, e eu levei uma multa e fui proibida de andar com ela, tanto no jardim quanto nas áreas elevador, escada, e eu fiquei muito furiosa, porque eu pensei, como vocês agem assim? É um coelhinho. E se ela tivesse assada numa bandeja, eu poderia andar com ela em qualquer lugar da área para levar ela para um outro apartamento ou para comer no restaurante do prédio. E se ela tivesse numa estola, na minha blusa, tudo bem também. Então, vocês não gostam de coelhinhos vivos? E aquele episódio me fez ficar tão enlouquecida, porque a injustiça é algo que me faz muito mal, e eu fui procurar nas redes sociais, na internet, eu fui procurar algo que me respaldasse para eu responder à altura, né, no prédio, e defendê-la, né, defender o direito dela de tomar sol, e eu encontrei o veganismo, e naquele mesmo dia eu passei a estudar tudo que eu pude, fui na geladeira e acabei com tudo que eu tinha, que eram ainda ovos e leite, porque eu não sabia. Eu passei alguns dias chorando muito, e aí eu decidi que eu ia fazer alguma coisa. Eu me tornei ativista naquele momento, e aí descobri um grupo de ativismo que ia fazer uma ação no viaduto do chá, e aí eu me tornei ativista naquele exato momento. E então eu entendi que animal sente, e isso era o resumo de tudo. Eles não podem ser explorados, eles não devem ser explorados, porque eles sentem a mesma vontade que a gente sente. E aí
como eu nasci artista, eu esbocei as minhas primeiras expressões artísticas, eu ainda era muito criança, eu já desenhava nas minhas próprias pernas, nas paredes, nos barrancos, quando eu ia para a escola, em todos os espaços, e eu componho intuitivamente, eu componho músicas inteiras intuitivamente, eu comecei a compor músicas e cantar, e foi assim que nasceu o meu ativismo e toda a minha ideia de entregar tudo que eu tivesse, minha arte, as minhas ações e tudo que eu tivesse daí para frente para os animais, porque eles, toda a exploração, todo o sofrimento que eles sofrem pela humanidade, eu jamais vou conseguir compensar, mas eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, sempre.